Feliz aquele que na hora de sua morte simplesmente morre e descansa em paz. Redla 27:5. Certamente, em algum momento da sua vida, você já se perguntou o que acontece após a morte. Será verdadeira aquela luz brilhante no final do túnel ou simplesmente morremos? Hoje, vamos apresentar 7 histórias relacionadas a esse tema. 7 pessoas que, por circunstâncias da vida, puderam ver algo assim. Acompanhe-me ao longo deste vídeo e lembre-se de que você está ouvindo Universo Sombrio. E não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar. E lá vamos nós. Bora para o vídeo. Relato 1. Gravidez de Helena. Me chamo Helena e quero compartilhar minha história impactante em um hospital. Há 4 anos eu era guarda de vigilância, trabalhando em turnos de 24 horas. Tive dores extremamente fortes no abdômen, insuportáveis. Mesmo assim, continuei dobrando turnos por 3 dias. No último dia, não aguentei mais e fui checada pelo médico de plantão. Ele disse que o mais provável era que eu tivesse uma hérnia. Saindo do serviço, fui rapidamente ao ambulatório. Respondi às perguntas e fui encaminhada para a ginecologia. Fizeram um teste de gravidez no sangue que deu positivo. A ginecologista se assustou e me mandou fazer um ultrassom de urgência. Ao fazê-lo, não era possível ver o feto, não era uma gravidez normal. Foi quando me disseram para entrar em contato com meus familiares. Em seguida, pediram que eu me despisse e colocasse um avental azul. Fui deitada em uma maca, tocaram um sino e muitos médicos e enfermeiras correram em minha direção. Isso me assustou, pois não sabia exatamente o que estava acontecendo. Era uma cirurgia de emergência porque o feto havia crescido na trompa de Falópio e se rompeu, causando uma hemorragia interna. Talvez tenham me anestesiado, comecei a sentir muito sono. Não sei em que momento adormeci, mas meu espírito, ou seja, eu, saiu do meu corpo. Depois, eu estava na porta da sala, me observando deitada na maca. Vi meu corpo sendo operado, ouvia as conversas dos médicos e enfermeiros sobre o dia deles. O que vou revelar é que não senti nenhuma emoção negativa, apenas uma imensa tranquilidade, embora também estivesse surpresa. Quando olhei para baixo, estava descalça, usando um avental semelhante à do hospital, mas esta era branca, não o branco normal que vemos. Era uma cor radiante e brilhante. Eu também emitia uma luz branca ao meu redor. Fiquei alguns minutos me observando durante a cirurgia, depois não me lembro de mais nada. Quando acordei, não quis contar aos médicos, mas uma enfermeira me disse que havia perdido muito sangue e que meu corpo na cirurgia estava muito fraco. Estive à beira da morte. Essa foi a minha experiência entre a vida e a morte. Relato 2. O inferno de João. Meu nome é João Nascimento e eu carrego há muito tempo esse sentimento de culpa, esse remorso que nem me deixa dormir. Eu sei que o que fiz não tem perdão, segundo a Bíblia. Quem quebrar o 5º mandamento vai direto para o inferno. Disso eu não tenho dúvida, eu pude ver. Eu sei que muitos não vão acreditar, porque ultrapassa a ficção, e os entendo. Se me contassem isso, eu também não acreditaria. Mas eu vivi, eu vi. Não vou contar muitas coisas minhas, só vou dizer o mais importante. Naquela tarde, eu estava andando tranquilamente após uma bebedeira com meus supostos amigos pela rua. Eu estava totalmente bêbado. Chegando em casa, deitei e comecei a adormecer quando ouvi uma pedrinha no meu telhado, depois outra. Sabia que estavam me chamando, então saí, abri minha porta e encontrei outros amigos. Eles me convidaram para ir a um suposto bar que tinham inaugurado. Embriagado, aceitei. Fui para meu quarto pegar um casaco e, tolo e me achando muito fodão, levei uma arma comigo. Chegamos ao bar e começamos a beber. Eu estava perdido, mas um amigo me ofereceu uma carreira. Vocês sabem o que isso significa. A droga rapidamente me tirou a embriaguez, mas comecei a me sentir muito acelerado, como se tivesse um grande poder. Meu corpo tremia, com os sentidos totalmente aguçados, a adrenalina no auge. Fui ao banheiro. Ao sair, um rapaz bateu no meu ombro. Discutimos e eu desejava que ele me tocasse, o que ele fez.
Ele me empurrou e isso foi o gatilho para eu tirar minha arma, apontar para o peito dele e dar 4 tiros. Fugi de lá pelos fundos correndo, pensando na merda que fiz. Dias depois, isso saiu no jornal local. Eu não queria fazer isso. Foi um impulso. Sentia muito remorso, mas por ninguém ter me visto estava certo que ficaria impune. Mas esse homem começou a aparecer nos meus pesadelos, chorando com a pele pálida. Por essa razão, parei de beber álcool. Me lembrava dessa cena. Com o tempo, me perdoei. Mas uma noite, saí para deixar minha namorada em casa, no Tabuão da Serra. Já tinha ido muitas vezes até lá e nada tinha acontecido, mas desta vez, ao voltar, comecei a caminhar alerta. Tinha a sensação de que algo ruim ia acontecer. Logo depois de sair do Tabuão, respirei aliviado. Caminhei por uma avenida movimentada, onde me sentia seguro. De repente, alguém chegou por trás. Senti uma arma nas minhas costas e o sujeito me disse para não olhar, apenas dar meu celular. Mas desta vez, eu não tinha nada. Ao dizer isso, ouvi apenas um tiro e um frio horrível a percorrer todo o meu corpo. Não conseguia nem mexer um músculo, apenas sentia como se estivesse adormecendo e ouvia gritos pedindo uma ambulância. Quando acordei, estava em um lugar escuro, não conseguia ver nem a minha mão. Também estava vazio e oco. Eu me sentia mais leve, como se não houvesse gravidade. Comecei a andar para qualquer lugar. Não sabia para onde estava indo. Lá no fundo, abriu-se uma pequena luz branca que começou a crescer. Sentia uma paz imensa cada vez que me aproximava dela. Mas de repente, começou a se afastar. Algo ou alguém me afastava. Quando vi aquela luz desaparecer, senti como se braços escamosos me segurassem. Riam. Risadas tenebrosas, risadas que não eram humanas. Um deles sussurrou no meu ouvido. Você não pertence aqui? Já esqueceu? Senti uma culpa enorme e fechei os olhos. Aquelas mãos me soltaram e eu caí de novo no lugar escuro. Acordei em um poço profundo, estava de pé, mal cabia, era muito estreito. Não podia esticar os braços e estava totalmente nu. Pude sentir água, acho que era pouca, mal cobria meus dedos. Quando estava olhando para o poço, imediatamente uma dor terrível percorreu meu corpo. Não sei de onde surgiram muitos espinhos grandes, parecia que nasciam das paredes. Eles atravessaram minhas pernas de um lado para o outro. A dor era insuportável, principalmente porque a água que eu tinha visto tornou-se avermelhada e começou a ferver. Estava me queimando. O que fiz foi tentar colocar meus pés na parede, mas não conseguia me mexer. Aquela lava chegou a um ponto onde começou a sair fogo, subindo, queimando minhas pernas. Eu sentia literalmente derreter, gritava por minutos, clamando para que parassem, pois estava agonizando. O poço estava quente, a ponto de ver as pedras vermelhas. Meus braços ficaram presos embaixo, só conseguia mexer os dedos. Podia sentir a lava viscosa que os destruía, destruindo metade do meu corpo. Não posso descrever esse imenso sofrimento. Sabia que, se existisse, estava em algum lugar do inferno. As bolhas que se formavam na lava e explodiram e espirravam pequenas gotas que caíam sobre mim. Sentia minha pele, ou o que quer que a alma tenha, derreter. Comecei a chorar, atormentado. Olhei para cima, o céu estava entre nublado e vermelho, com grandes trovões que abafavam meus gritos. Quando fiquei em silêncio, pude ouvir milhões, se não centenas de milhões de lamentos, gritos e choros. Eu não queria mais estar ali, estava assustado, sofrendo por causa das feridas do calor, e esses espinhos gigantes em minhas pernas não paravam de se retorcer. Vi alguém se aproximar, não era humano, era aterrorizante, com grandes presas saindo de sua boca, era um demônio ou sei lá o quê. Ele começou a rir de mim, depois disse algo em sua língua que não entendi. Não sei o que fez, mas em minha mente pude ouvi-lo claramente em meu idioma. Aquela criatura disse: ainda não é o seu tempo, mas em alguns anos você voltará. Até logo. Quando terminei de ouvir, caí novamente no lugar escuro e acordei em um hospital, assustado, chorando e gritando. Quando me acalmaram, disseram que eu tinha entrado em coma por 1 semana. Contei aos médicos o que tinha visto, assim como às enfermeiras, mas apenas me consideraram louco. Aqui neste canal, posso me expressar sem medo de ser julgado.
Não sei vocês, mas eu vi que o inferno é real. O quinto mandamento não perdoa. Eu não quero voltar a esse lugar, como aquela coisa ou aquele demônio me disse. Então fui até a polícia, confessei o crime que cometi e hoje estou cumprindo a pena. Mas estou em paz e aquele homem não apareceu mais em meus sonhos. Relato 3. O coma de Ângela. Meu nome é Ângela e quero contar para vocês minha história. Eu e minha família estávamos fazendo uma viagem para Guapó, interior de Goiás, pela BR-153 em um carro muito antigo, com o para-brisa de vidro duplo. Naquele momento, todos estávamos conversando e rindo, e não percebemos nada. Apenas ouvimos o grito do motorista. Depois, sentimos o impacto de um carro. Tínhamos batido fortemente contra outro veículo em uma curva. Quando acordei, vi o carro em que estava virado. Alguns de meus familiares estavam caídos na rodovia, sangrando. Vi meu próprio corpo também caído, inconsciente, mas não me importei. Estava confusa e pensei que não era realmente meu corpo. Comecei a caminhar em busca de ajuda, percorrendo um bom trecho, mas o caminho estava se tornando, como posso dizer, diferente, mais cinzento, menos iluminado, como se tudo estivesse triste. O clima era muito, muito frio. Notei várias pessoas na estrada, falei com elas, mas pareciam não dar importância, nem mesmo me olhavam. Apenas caminhavam. Continuei insistindo, gritei para que me ajudassem, que meus familiares estavam caídos na rodovia, que precisava de uma ambulância, mas ninguém respondia. Alguém tocou meu ombro, e ao virar, era meu pai, que tinha falecido alguns anos antes. Eu fiquei muito feliz em vê-lo, mas pedi que me ajudasse, que minha família estava precisando de socorro. Meu pai me levou até o acidente sem dizer uma palavra, e me vi novamente lá. Foi quando pensei que tinha morrido, e perguntei ao meu pai, "Estou morta?" Ele não disse nada, ela apenas me abraçou, e ele disse que eu ia voltar para meu corpo. Senti como se estivesse sendo sugada, clamava para não voltar ao corpo, que estava muito machucado, sabia que ia doer muito, e que teria um longo tempo de recuperação. Também queria ficar com meu pai, pois sentia muita saudade dele. Quando acordei, estava em um hospital. Os médicos disseram que eu tinha sofrido um grave acidente na estrada, sendo lançada através do para-brisa. Tiveram que me induzir ao coma, mas já estava bem. Já haviam se passado várias semanas, e toda a minha família havia sobrevivido. Relato 4. O paciente holandês que viu os médicos enquanto estava de coma. O doutor e escritor Pim van Lommel, autor do livro Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, relata em seu livro a história de diversas pessoas que tiveram a experiência de EQM. No livro, ele conta a história de um homem que deu entrada em um plantão no período noturno. Ao ser transferido para o centro cirúrgico, a enfermeira que acompanhava o caso percebeu que ele usava dentaduras. Com isso, ela precisou retirar o objeto da boca do paciente para que ele fosse entubado. Ela guardou as dentaduras na última gaveta do carrinho que carregava os medicamentos e equipamentos usados no procedimento. 2 semanas depois, o paciente saiu da UTI e retornou do estado de coma, sendo encaminhado para a enfermaria. Já recuperado, o paciente reconheceu a enfermeira que aplicava medicação na sua veia e pediu a ela que pegasse suas dentaduras, afirmando precisamente o local onde ela as guardou. Pim Lommel conta em seu livro que o paciente afirmou para a enfermeira: "Sim, você estava lá quando me trouxeram para o hospital. E foi você quem tirou minha dentadura e colocou em uma das gavetas daquele carrinho com todos aqueles frascos." A enfermeira ficou surpreendida e confirmou que no momento em que isso ocorreu, o paciente estava entubado e em coma. Não tinha como ele ter visto o que ela fez naquele momento. Relato 5. O neurocirurgião que fez uma visita ao paraíso. O Dr. Eben Alexander é um conceituado neurocirurgião, professor da Faculdade de Harvard e especialista em pesquisas sobre o cérebro. Durante toda a sua vida, o Dr. Eben se considerava uma pessoa cética e afirmava que os depoimentos de pessoas que relatavam uma EQM eram para ele apenas relatos das ilusões do cérebro devido ao trauma que foram submetidos.
No entanto, esse conceito foi mudado após o médico vivenciar essa experiência de quase morte. Em 2008, o médico sentiu uma forte dor de cabeça e foi conduzido ao hospital. Na realização de exames, foi constado uma meningite bacteriana, uma espécie de bactéria que age diretamente no cérebro, considerada uma doença contagiosa e fatal. Não demorou para que o médico entrasse em estado de coma, ficando entre a vida e a morte. No período dos 7 dias em que esteve em coma, o Dr. Eben afirma que saiu do corpo e foi levado para um mundo descrito por ele como um lugar subterrâneo e lamacento. Ele afirma que tinha consciência, mas não se recordava de coisa alguma, nem da sua identidade passada. Em seguida, ele foi tomado por uma luz, que o levou para um mundo nunca visto antes, assim descreveu. Voei por rios, árvores, cachoeiras e flores. Vi pessoas sorrindo e cantando, como se fosse um sonho, mas era tudo real. O doutor se recorda que foi recepcionado por uma criança que lhe disse uma frase na qual ele afirma que todas as palavras ditas por ela se resumem em uma: amor. Após ter ficado 7 dias em estado de coma, Eben surpreendeu a equipe médica, que não via mais a possibilidade de uma recuperação. Ele acordou do coma e decidiu realizar pesquisas sobre as EQMs. Eben lançou um livro onde relata com detalhes sua experiência de quase morte. O livro chama-se A Jornada de um Neurocirurgião, a Vida após a Morte. Relato 6. Rita Isabel Rohr, tida como morta por 5 minutos. A professora Rita Isabel Rohr vivenciou uma experiência de quase morte há 39 anos, quando deu à luz a sua filha. Ela conta que no 8º mês de gestação, acidentalmente, caiu das escadas da sua casa e teve que ser submetida a uma cirurgia de emergência. Os médicos iriam realizar o parto com o método fórceps. Ela se recusou e seu caso se agravou, ocasionando uma hemorragia interna. A professora conta que em determinado momento sentiu sua alma descolar do corpo e foi atraída para uma luz no final de um túnel, semelhante a outros relatos de pessoas que tiveram experiências deste tipo. Ela descreveu que esteve em um lugar muito bonito e diferente da Terra, onde não havia ninguém infeliz. Em determinado momento, ela se recorda ter ouvido uma voz dizendo que ela não poderia ficar, pois tinha filhos para cuidar. A partir dali, ela afirma que sua alma foi puxada por uma força para dentro do seu corpo e ela reagiu aos procedimentos médicos. Após a recuperação, Rita diz ter conversado com a médica, que confirmou que ela esteve morta por cerca de 5 minutos. Assim, ela associou o período que esteve morta com a experiência de quase morte. Relato 7. O instinto selvagem de viver de Sharon Stone. A atriz Sharon Stone é conhecida mundialmente e com 43 anos ela vivenciou uma situação de quase morte durante uma cirurgia de um aneurisma, quando sofreu uma hemorragia cerebral. Sharon Stone relatou em uma entrevista à revista Closer Weekly que durante a operação ela sentiu que ia morrer. Então viu um imenso vórtex branco e muito forte. Nesse momento apareceram amigos e pessoas próximas queridas e já falecidas. Além disso, a atriz passou por uma jornada em lugares desconhecidos em um momento muito rápido e marcante. E logo depois disso, ela já estava de volta ao seu corpo. Para ela, a EQM foi transformadora. Sharon relatou que, desde então, não tem mais medo da morte e acha que esse é um momento glorioso, uma sensação incrível de bem-estar e de que partiremos para um lugar seguro e próximo. E você, acredita em experiências de quase morte? Conte para nós nos comentários e até o próximo vídeo. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.